Olá, tudo bem? Para essa questão, eu já deixei desenhadinho aqui o circuito como uma fonte de 12 volts, um resistor R1, um resistor R2 e um aquecedor. A gente sabe que o aquecedor terá que funcionar com base em uma voltagem de 6 volts, como está escrito aqui. E por isso a gente vai ter que dividir a tensão. A gente chama de divisores de tensão porque quando dois elementos estão associados em série em um circuito, eles acabam por dividir a tensão que existe entre eles. Como assim? A gente vai ter aqui dois elementos, dependendo dos valores em que a gente colocar aqui, cada um deles vai ter um valor de tensão e esse valor, a soma dele, será igual ao que a fonte produz. Como que a gente vai saber disso? Isso acontece porque a tensão, basicamente, é a energia consumida a cada carga que passa de corrente elétrica. Então, a corrente que passa por aqui, esse resistor vai consumir um valor, ou seja, ele vai consumir uma determinada energia a cada carga que vai passar da corrente elétrica. E isso vai definir a DDP dele. Então, ele vai ter um valor de DDP aqui. Esse aqui vai consumir um outro valor, mas como eles estão entre os mesmos potenciais, o valor de potencial aqui, ó, entre os mesmos terminais, né? O valor de potencial aqui vai ter que ser igual aqui, porque se o fio é o mesmo, o potencial é o mesmo. Então, se a diferença de potencial aqui é a mesma, já que os pontinhos de potencial são os mesmos, a gente consegue concluir que quando está em série, a DDP se divide e quando está em paralelo, a DDP é igual. Por exemplo, R1 mais a DDP que vai ser consumida nessa associação aqui vai ser igual a 12. Mais a DDP que R2 vai consumir e o aquecedor vai consumir deverá ser exatamente a mesma, pois eles estão entre os mesmos terminais, tá bem? Como a gente sabe que o aquecedor vai consumir 6 volts, R2 também vai ter que consumir 6 volts. E essa associação toda aqui vai consumir 6 volts. Então, se eu tinha 12 volts e eu já consumi 6 volts aqui, sobram 6 volts para R1 consumir. Então, R1 também terá 6 volts a ser consumido. Agora, a gente vai calcular a corrente que precisa passar pelo aquecedor. Ele tem uma potência de 12 watts. E por isso, calculando aqui com P é igual a U vezes I, a gente tem que a corrente elétrica que vai passar por ele é de 2 amperes. Tudo bem? Então, se essa corrente aqui é de 2 amperes e aqui eu tenho uma associação em paralelo, significa que a corrente que passava aqui por R1 vai se dividir entre duas correntes, que uma vai passar por R2 e a outra vai passar pelo aquecedor. Então, eu sei que a corrente que vai passar aqui por R1 vai ser maior do que a corrente que vai passar por R2, já que essa corrente vai se dividir um pouco, vem para cá, um pouco vem para cá. Daí eu analiso aqui na fórmula. Se eu tenho a mesma DDP, porque tanto o R1 quanto o R2 vão ter que consumir 6 volts. O U deles é o mesmo. Mas o R1 tem uma corrente maior do que o R2, então o R1 precisa ser menor do que o R2 para que o valor de U fique o mesmo, né? Ó, se eu tenho o mesmo valor do U, isso aqui é inversamente proporcional. Quanto maior a corrente, menor a resistência. Então, assim, eu já sei que R1 deve ser menor do que R2, já que R2 vai ter uma corrente menor e por isso vai precisar de uma resistência maior para produzir os 6 volts. E agora a gente analisa aqui só R1. Aqui, se passa 2 amperes aqui, com certeza passa uma outra corrente aqui. E, obviamente, a corrente que vai passar aqui por R1 vai ser maior do que 2 amperes. Então, se eu aplicar aqui, ó, 6 é igual a R vezes a corrente. Se a corrente fosse 2 amperes, geraria uma resistência de 3 ohm. Mas como a corrente vai ser maior do que 2 amperes, ou seja, essa divisão vai ser com uma corrente maior do que 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, a gente não sabe.
esse valor da resistência precisa ser menor do que 3 ohm para que o valor dessa multiplicação continue gerando 6 volts. Tudo bem? Então, R1 é menor do que R2 e R1 é menor do que 3 ohm, gerando a alternativa D.